Evangelho, domingo da solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os acompanhava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje com grande alegria a Igreja celebra a Ascensão de nosso Senhor. O dia em que o Senhor foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus Pai. Com tanta beleza, Santo Agostinho vai nos falar a respeito da subida do Filho de Deus para sentar-se à direita do Pai. E dessa forma levar para junto do trono de Deus a nossa natureza humana. Os discípulos, ontem comentávamos, atônitos, veem Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, em corpo e alma, subir para sentar-se à direita de Deus Pai. Como, meus irmãos, como depois de testemunhar a ressurreição de nosso Senhor e depois de testemunhar esta certeza do Filho de Deus que se senta à direita do Pai, como sucumbir diante dos medos e dos intempéries da vida? Quem poderia arrancar do coração desses homens tal certeza, eles que foram testemunhas da ressurreição e da ascensão de nosso Senhor? O que poderá nos separar do amor de Deus? O que poderia separá-los de um testemunho tão grande de amor, a ponto de fazê-los esquecer ou ignorar tão grande bondade, tão grande certeza que Deus imprimiu em seus olhos, em sua história, em suas almas, para sempre? Queridos irmãos e irmãs, nesse mesmo dia, como ouvimos na narração do Evangelho de São Marcos, no seu último capítulo, o Senhor deu aos discípulos uma ordem: cumprir o mandato de evangelização. É importante que a gente tenha isso claro, que nem sempre a gente faz essa leitura da integração afetiva. Cumprir o mandato, cada vez que os discípulos evangelizavam e batizavam, cada vez que os discípulos partiam pelo mundo e anunciavam o nome do Senhor, esse gesto recordava imediatamente a memória desse dia bendito. Vocês percebem isso? Não tem uma única vez que, cumprindo o mandato do Senhor, eles não se recordassem do dia da ascensão. Porque ali, tal qual o dia em que Jesus aparece ressuscitado por seus discípulos, a subida do Filho de Deus para sentar-se à direita do Pai no trono da glória, meu Deus do céu! Que imagem, que cena, que experiência! Jesus amado, nos comovemos de maneira tão intensa com as luzes espirituais e de graça que o Senhor nos concede durante uma adoração eucarística, durante a celebração da Santa Missa,
o Senhor nos toca suscitando no nosso coração a experiência da sua bondade e as fagulhas do seu amor, e isso nos comove profundamente. E muitas vezes marca a nossa vida e imprime na nossa memória um registro que não se apaga mais. Meu irmão, minha irmã, imagina ver a cena do Filho de Deus subir diante dos anjos que cantam, os coros celestes que se abrem para receber o Filho de Deus, que sobe ao mais alto dos céus para sentar-se à direita de Deus Pai. Como esse dia marcou a vida dos apóstolos. Assim como o dia em que o Senhor apareceu ressuscitado no meio deles e disse: a paz esteja convosco, meu irmão e minha irmã, com o coração ainda todo mexido por conta das dores e das humilhações da paixão de nosso Senhor, tudo aquilo que o Senhor passou e tudo aquilo que eles viveram, a tragédia do abandono do Senhor, que cada um consumiu na sua vida. Eu abandonei, eu virei as costas para o meu Senhor ficou sozinho, Ele que nunca me deixou sozinho. Ali, em meio àquele ambiente marcado ainda pela dor e pelo sofrimento, Jesus aparece ressuscitado. Vocês imaginem como esse dia não marcou a história dos apóstolos e também imprimiu em suas almas uma certeza que não se apagaria jamais. E essa graça não foi uma exclusividade da experiência histórica de cada um deles, meus irmãos. Essa mesma impressão, essa mesma graça aconteceu sobre as nossas vidas no dia do nosso batismo. E se renova cada vez que nós andamos até a Santa Eucaristia, até a Santa Missa para recebermos a Santa Eucaristia e buscamos os sacramentos. Mas, Padre, eu não sinto a mesma experiência. Às vezes me parece até um momento que passa quase desapercebido entre os meus dedos. A chance da gente recolher com os sentidos aquela experiência, ou menos, não apaga em nenhum modo tudo aquilo que aquela experiência significa, de receber nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que os teus sentidos, por conta das marcas e de tudo aquilo que o pecado causou e causa na sua vida, não te permitam recolher certezas tão evidentes a ponto de imprimir aquele dia na sua história como um dia inesquecível, o evento de Cristo presente e ressuscitado está acontecendo. E a presença do Senhor que imprime na sua alma o sinal da sua graça também está acontecendo. Cada dia que você confessa, cada dia que você recebe a Santa Eucaristia, meu irmão, em especial, nesses 2 dias, sempre. Como vimos, quando o Senhor sobe e se senta ao lado do Pai, nos dirá São Leão Magno daqui a pouco, no texto que ouviremos hoje, como o Padre disse ontem, não o vemos mais com esses sentidos, mas exatamente por saber que o Senhor está ali, temos a certeza que Ele jamais irá nos abandonar, pois Ele está à direita do Pai. Aquele que nos amou e entregou seu sangue por nós, está à direita do Pai, na glória dos céus, e nos espera. Que grande certeza o Senhor nos entrega, que grande solenidade, a solenidade da Ascensão, que renova a nossa esperança e confirma no nosso coração não só a eleição, mas o amor e a bondade de Deus por cada um de nós. Como os discípulos, batizando cada um daqueles a quem foram enviados, não se recordariam desse dia. Cada batismo realizado, cada coração evangelizado, fazia brilhar na memória de cada um deles
e na alma de cada um deles a alegria daquele dia bendito em que o Senhor sentou à direita do Pai. E cada vez que uma alma era alcançada pela graça do santo batismo, cada vez que mais uma pessoa recebia o anúncio do nome de Jesus e se convertia, parecia se tornar mais perto o dia da vinda do Senhor. Porque o nosso coração se elevava. E como vai dizer Santa Catarina de Sena, Cristo, ao subir para a direita do Pai, estabeleceu em uma das revelações de Deus a Santa Catarina, o próprio Pai fala para ela sobre isso, estabeleceu-se uma ponte que aproxima céus e terra. Cada vez que o nome de Jesus é anunciado, cada vez que mais uma pessoa recebe o batismo, e cresce o número dos filhos de Deus, e cresce a igreja, e cresce a família dos batizados, céu e terra se aproximam, pois o nosso pontífice está no meio de nós. Não é somente Cristo que vem sobre aquela alma, mas é Cristo que vem por toda a igreja e também pelo bem daquele que recebe o seu nome, que recebe o batismo. Cada vez que as águas do batismo se movem para gerar um Filho de Deus, se move o coração de todos os cristãos, pois o Senhor está no meio de nós. Isso é belíssimo. Assim deveria ser toda vez que vemos um batizado, recordarmos o dia do nosso batismo. Digo para vocês, como padre, que grande alegria sempre foi para mim batizar. Porque tudo isso que agora partilho com vocês, sinto muito intensamente durante a celebração do batismo. Entregar ao Deus Altíssimo, aquele que Ele escolheu desde toda a eternidade para si, aquele que Ele chamou à vida. Se pensamos, meus irmãos, nas palavras do Senhor, ninguém vem a mim se não for conduzido por meu Pai. Ao batizar, nós estamos sendo as mãos do Pai em favor daquela alma. Quando um sacerdote batiza, quando um ministro batiza, um ministro autorizado pela Santa Igreja, entrega pelas mãos de Cristo, as mãos do Pai, aquele que receberá a plenitude do Espírito Santo, aquele que receberá a totalidade do Divino Espírito Santo. Eis que o Espírito Santo vem e repousa sobre aquela alma. De maneira que se tornam inseparáveis Cristo e aquele coração. Olha que beleza, é a celebração do Santo Batismo. Na Santa Eucaristia, o pão e vinho tornam-se corpo e sangue, pela transubstanciação. No dia do nosso batismo, nos unimos a Cristo. Continuamos sendo, cada um de nós, mas agora unidos a Cristo. E ao levantarmos os nossos olhos para o céu, e ao rezarmos em nome do Senhor, se acende no nosso coração a certeza, como dizia Santa Catarina de Sena, que essa ponte permanece firme
e espera pelos nossos pés e nos conduz ao lugar que desde toda a eternidade foi preparado. Estarmos juntos ao trono de Deus. Como no livro do Apocalipse, toda a multidão que se reúne em torno do trono do Cordeiro. A nossa pátria, Jerusalém Celeste. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Todo aquele que rejeitar esse amor, todo aquele que rejeitar tamanho dom, o que lhe pode sobrar se rejeitou tudo? Não sobra nada. Estes são os sinais dos que acompanharão aqueles que tiverem crido. Então não é o sinal somente para aqueles que partem com o mandato de anunciar, proclamar o Evangelho e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acompanhará todos aqueles que tiverem crido. Todos aqueles que tiverem abraçado a fé. Todos aqueles que tiverem nascido pelo novo nascimento, pelo batismo, que tiverem sido gerados no Espírito Santo, como acompanhamos os padres da igreja que usam essa expressão, em nome do Senhor Jesus, pois agora, por obra do Espírito Santo, como já falamos, estão unidos a Cristo, então em nome do Senhor, e isso nos faz lembrar a meditação que fizemos do texto de João, pedir em nome do Senhor, ou seja, unir-se à vontade e àquilo que o Senhor nos apresenta, nos propõe, em nome do Senhor, e expulsarão demônios, vencerão sobre todas as forças infernais, unidos em nome do Senhor. Falarão em novas línguas, ou seja, anunciarão a todos os povos e falarão na língua do Evangelho, na língua do novo mandamento. Pegarão em serpentes, enfrentarão os terrores e as ameaças que podem levar o homem à morte. E se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão, pois o Senhor tem suas mãos sobre eles e os livrará de todo o mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados e cumprirão ainda as obras que são próprias do próprio Deus e não de um outro. Então todos os sinais messiânicos acompanharão aqueles que em nome do Senhor, que acreditaram e permanecem no nome do Senhor. Isso é a declaração explícita de que o Senhor permanecerá com cada um dos seus discípulos que são enviados em missão e com todos aqueles que se unirem a eles, professando a fé no nome do Senhor e recebendo o santo batismo. Olha que promessa que o Senhor nos faz. Por isso o padre falava que não foi uma experiência que ficou exclusivamente possível e registrada sobre a memória histórica da vida dos apóstolos, mas é uma experiência que também no dia do nosso batismo ficou registrada sobre a nossa história. Por isso, como fomos batizados muito pequenininhos, cada vez que temos a chance de renovar a nossa fé, podemos retomar a beleza dessa memória. Cada vez que o fazemos, se ilumina algo novo dentro de nós no conhecimento dessa verdade na qual estamos inseridos. Cristo vive em nós, como nos ensina o apóstolo São Paulo. Essa é a verdade na qual estamos inseridos. E que maravilha, meus irmãos, tivemos agora, no período da Páscoa, toda a celebração da Vigília de Páscoa. Anualmente temos a chance de renovar solenemente as promessas do nosso batismo,
mas em tantos outros momentos podemos também renovar solenemente as promessas do nosso batismo, como, por exemplo, quando participamos de uma celebração do batismo, na celebração do Santo Crisma e em vários outros momentos. Ao longo do ano litúrgico temos a chance de fazer essa bendita renovação. E dessa forma participamos junto da alegria dos apóstolos, porque é a alegria de toda a igreja. No versículo 19 diz o Evangelho: ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado... Então vejam, meus irmãos, essas foram as, por assim dizer, últimas palavras de Jesus, estando junto nessa presença visível e corpórea dos seus discípulos. Então são suas últimas palavras, palavras solenes, antes de subir para os céus. As palavras que antecedem, se olhamos desse modo, olha que belo isso, que antecedem o trono de Deus na nossa vida. As últimas palavras de um homem antes de partir são aquelas que marcam a inteira história da relação com seus amigos antes de deixá-lo. As últimas palavras. E o que antecede depois disso? A espera pelo tempo do reencontro. E o que vem depois disso, né? E o que vem depois disso, perdão, a espera pelo reencontro. E nesse caso, o que vem depois dessas últimas palavras de Jesus, a certeza do reencontro. É uma certeza. Não é uma espera e uma possibilidade, é uma certeza, pois eles viram e testemunham que o Senhor subiu e sentou-se à direita de Deus. É uma certeza. O que vem após as últimas palavras do Senhor é a certeza de que estaremos com Ele. E cada vez que essas últimas palavras são recordadas e colocadas em prática, essa certeza e esse desejo aumenta no nosso coração. E a nossa alegria se torna plena, como ouvimos durante essa semana no Evangelho de São João. E a nossa alegria realmente se torna plena se fizermos o que Ele nos diz. E tudo isso Ele nos disse para que a nossa alegria seja plena. Amém. E é verdade. E eles saíram, versículo 20, a pregar por toda parte, não em alguns lugares, não nos lugares seguros, não nos lugares onde lhe abriram as portas, em toda parte, agindo com eles o Senhor. Olhem a observação. Agindo com eles o Senhor. Fizemos ainda há pouco o comentário ao versículo 17, o em nome, em meu nome. Então, agindo com ele o Senhor, marca aqui, Marcos, para não deixar nenhuma dúvida. E eles saíram pregando por toda parte, agindo com eles o Senhor. O Senhor que está sentado à direita de Deus Pai no trono da glória, agia junto com os discípulos. Que bendito mistério! E confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam, sinais que só o próprio Messias pode realizar e nenhum outro. E a realização desses sinais, que falamos ainda há pouco, confirmam que Cristo está no meio dele e que a palavra do Senhor está sendo guardada em seus corações e de que o Senhor e seus discípulos estão em perfeita comunhão. Quem me vê, vê o Pai. Quem recebe vocês e a palavra que vocês anunciam é a mim que recebem, pois Ele está conosco. Jesus está aqui conosco. Estamos dividindo a sua palavra, ela está aquecendo o nosso coração, Ele está aqui conosco. Estamos tão distantes fisicamente, eu e você, que me ouve, mas o Senhor está conosco. E a certeza disso é o nosso coração que se aquece. É a nossa alma que se enche de alegria. É o nosso espírito que se ilumina mais uma vez. E sentimos
não só a esperança, mas uma felicidade que nos traz de volta a paz. Isso aí. Tá vendo? Fisicamente tão distantes, mas tão unidos e próximos um do outro. Porque o mesmo calor que é chama ardente no seu coração é no meu. A mesma paz que você sente é que eu também sinto. Esse é o Senhor por meio do Espírito Santo, que une muitos corações no só coração, como comentamos essa semana. Vamos ouvir as palavras do Papa São Leão Magno, que recolhe para nós, de maneira muito significativa, a celebração dessa grande solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim escreve o Papa no seu segundo sermão sobre a ascensão do Senhor. Assim como na solenidade pascal a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, agora também a sua ascensão aos céus nos enche de imensa alegria, pois recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo acima de toda a milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades e associada ao trono de Deus Pai. Toda a vida cristã se funda e se eleva sobre uma série admirável de ações divinas, pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus prodígios. De tal modo isso acontece que, embora se trate de mistérios que escapam à capacidade humana de compreensão e que inspiram um profundo temor reverencial, nem assim vacile a fé, esmoreça a esperança ou esfrie a caridade. Nisto consiste, efetivamente, o vigor das grandes almas e a luz dos corações fiéis. Crer, sem hesitação, naquilo que não se vê com os olhos do corpo e fixar o desejo onde a vista não pode chegar. Belíssima essa frase, né? Como poderia crescer esta piedade ou como poderíamos ser justificados pela fé se a nossa salvação consistisse apenas naquilo que nos é dado ver? Não é? Na verdade, tudo o que na vida de nosso Redentor era visível passou para os ritos sacramentais. E para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, a visão sucedeu à doutrina, e em cuja autoridade se devem apoiar os corações dos que creem, iluminados pela luz celeste. Esta fé, aumentada com a ascensão do Senhor e fortalecida com o dom do Espírito Santo, nem os grilhões, nem os cárceres, nem os exílios, nem a fome, nem o fogo, nem as dilacerações das feras, nem os tormentos inventados pela crueldade dos perseguidores jamais puderam atemorizá-la. Em defesa desta fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, meninos de tenra idade e moças na flor da juventude, combateram até o derramamento do sangue. Esta fé expulsou os demônios, afastou as doenças, ressuscitou os mortos, como bem sabemos. Os santos apóstolos, apesar dos milagres contemplados e dos ensinamentos recebidos, ainda se atemorizavam perante as atrocidades da paixão do Senhor e hesitavam ante a notícia de sua ressurreição. Porém, com a ascensão do Senhor, progrediram tanto que tudo quanto antes era motivo de temor se converteu em motivo de alegria. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava agora sentado à direita do Pai. Agora, sem a presença visível do corpo de Jesus, podiam compreender claramente com os olhos do Espírito que aquele que ao descer à terra não tinha deixado o Pai, também não abandonou os discípulos ao subir para o céu. A partir de então, caríssimos filhos,
o Filho do Homem deu-se a conhecer de modo mais sagrado e profundo como Filho de Deus. Ao ser acolhido na glória da majestade do Pai, começou de um modo novo e inefável a estar mais presente no meio de nós pela divindade quando sua humanidade visível se ocultou de nossos olhos. Olha que bonita essa frase, né? Por conseguinte, a nossa fé começou a adquirir um maior e progressivo conhecimento da igualdade do Filho com o Pai e a não mais necessitar da presença palpável da substância corpórea de Cristo para crer. Pois, subsistindo a natureza do corpo glorificado, a fé dos que creem é atraída para lá, onde o Filho unigênito, igual ao Pai, poderá ser tocado, não mais pela mão carnal, mas pela contemplação do Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio dos céus. Pela intercessão da Rainha dos céus e da terra, e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.